Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós começamos hoje mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade e aos irmãos pela companhia e estarem do seu lar acompanhando hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos o prazer de receber dois comentaristas. Como já falei anteriormente, todo domingo nós teremos ao menos dois comentaristas que vão aprofundar os assuntos da lição e incrementar a nossa aula para que nós aprendamos ainda mais a palavra de Deus. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa irmã Célia, que é a superintendente da Escola Dominical. Pastor, irmã Célia. A paz do Senhor, eu. E também nós temos o nosso irmão diácono João Paulo, que é o nosso professor do Núcleo Teológico da ETAD aqui de Matão. Pastor, irmão Juninho. A paz do Senhor, Igor, grande prazer estar aqui. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um convite muito especial para os irmãos. Se os irmãos estão acompanhando esta aula através do YouTube, que os irmãos se inscrevam, no nosso canal, curta este vídeo, pode comentar, compartilhar com seus contatos, seus amigos. E se você acompanha do Facebook, você também pode curtir a página da igreja e compartilhar, comentar este vídeo, para que juntos nós possamos propagar a palavra de Deus e trazer mais pessoas para o ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, hoje nós começaremos a estudar a primeira lição desse segundo trimestre de 2020. Nós temos como título da lição geral do trimestre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu já quero fazer um convite, um aviso aos irmãos que ainda não possuem a sua lição da Escola Dominical, aos irmãos que nos acompanham que ainda não têm a sua Bíblia. Nós temos a disponibilidade dos irmãos, a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos estão acompanhando aqui embaixo, podem procurar a nossa irmã Célia ou a nossa irmã Lívia, elas com certeza vão atender aos irmãos e vocês podem adquirir a lição da Escola Dominical e também a sua Bíblia na nossa livraria. Meus irmãos, nós temos a apresentação nesse momento do nosso livro do trimestre. Ele foi escrito pelo nosso pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição. Então, ao longo das lições desse trimestre, nós nos basearemos nas palavras desse pastor Douglas Batista, através do seu livro A Igreja Eleita. Então, se os irmãos puderem adquirir o livro, toda lição tem um livro base do comentarista da lição. Com certeza é uma ferramenta a mais para nós podermos aprender a palavra de Deus. Acompanhe agora o quadro Você Sabia? Meus irmãos, nós estamos iniciando então o estudo da nossa lição de número 1, que tem como título A Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. O nosso textuário se encontra em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 2, que diz assim, acompanhe na sua lição ou na sua Bíblia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então nós estudaremos e iniciamos o estudo nesta lição da carta de Paulo, a Epístola de Paulo aos Efésios. Nesse momento nós faremos a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 2, e depois Atos, no capítulo 19, dos versículos 1 ao 7. Acompanhe na sua lição ou na sua Bíblia neste momento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Meus irmãos, a nossa lição de hoje, ela tem como objetivo geral mostrar o propósito na epístola aos Efésios. Quero só salientar aos irmãos que a palavra epístola vem do grego epistole, significa carta ou mensagem. Então, quando nós falarmos a epístola, subentende-se a carta de Paulo para a igreja que estava em Éfeso. Meus irmãos, cada tópico que nós estudaremos neste dia, o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3 têm os seus objetivos individuais. No tópico 1, falando sobre a autoria e a data da carta de Paulo aos Efésios, nós apresentaremos a sua autoria e a datação dessa epístola. No segundo tópico, identificaremos para quem foi dirigida, a epístola aos Efésios. E no terceiro tópico, nós explicaremos o propósito da escrita e a mensagem contida nesta carta, nesta epístola de Paulo. Meus amados irmãos, quando nós nos propomos a estudar a palavra de Deus, eu creio que os irmãos que são alunos, professores, nós alunos da escola dominical, já sabem bem disso. O Espírito Santo de Deus pode agir na nossa vida em todas as reuniões. Então nós pedimos que o Espírito Santo nesse momento, abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que mesmo à distância, enquanto nos nossos lares, possamos extrair o máximo de ensinamento e sair edificado até o final deste programa. Nós faremos uma breve introdução sobre esta lição, porque nós falaremos, irmãos, a epístola de Paulo aos Efésios sobre um assunto importantíssimo para a igreja atual. A epístola de Paulo aos Efésios, ela é conhecida como a coroa das epístolas escritas por Paulo. Ela também pode ser conhecida como a rainha das epístolas, porque ela conota um cuidado, uma importância tão grande na vida cristã prática, que recebeu este título como a carta coroa dos escritos de Paulo. Nós podemos extrair e compreender dentro dessa lição coisas teóricas que falarão sobre os aspectos introdutórios e doutrinários das abordagens de Paulo nesta epístola e também a vivência prática. Além de Paulo se preocupar com a importância de ensinar a teologia, os conceitos doutrinários para a igreja, ele também, nos capítulos finais, tem a preocupação de ensinar a vivência prática na sua epístola para nos levar, irmãos, à adoração a Deus, à compreensão e à devoção da vida cristã nesse aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Meus irmãos, no tópico 1, nós falaremos sobre a autoria e data, e nós temos o prazer de ter aqui o nosso irmão Juninho, carinhosamente chamado assim, nosso irmão diácono João Paulo, que é professor da nossa escola teológica. E, irmão Juninho, quando nós iniciamos o estudo, a leitura de qualquer livro, qualquer carta, nós precisamos primeiro conhecer o escritor, Meu irmão, fique à vontade, nós podemos nessa manhã extrair muitos ensinamentos desse tópico 1, e os irmãos que estão em casa acompanhem da sua lição, por favor. Pois bem, irmão Igor, aqui a autoria já é dita, irmãos, no primeiro versículo da carta aos Efésios, na parte A diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Na realidade, Paulo, irmãos, ele é citado na Bíblia como Saulo, é o seu nome hebraico, que significa solicitado, provavelmente uma homenagem ao rei Saul, pois eles eram oriundos da mesma tribo, eram benjamitas. Saulo é nascido em Tarso da Cilícia, por isso ele é conhecido e chamado também por Saulo de Tarso. Saulo nasce em Tarso de Cilícia, porém foi criado em Jerusalém. Como ele mesmo diz na Sagrada Escritura, que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um rabino da época, reconhecido, ele era um mestre doutor da lei, era fariseu. Portanto, Saulo também era fariseu. O que é fariseu? Fariseu vem de um termo, irmãos, que se chama farash, que significa separados. Os fariseus, eles serviam a Deus de modo legalista, como se as próprias obras alcançassem
a salvação. Portanto, após Cristo ter passado na terra e por consequência o evangelho, né, estar ali em grande fama, muitas pessoas ali crendo em Cristo e se adicionando ao grupo de cristãos, havia já ali uma grande guerra entre os judeus da época e os novos convertidos, os cristãos. Portanto, Saulo, fariseu, ele olhava para essa situação dos novos convertidos, os chamados cristãos, e eles consideravam os cristãos como uma seita. Portanto, Saulo, ele sendo fariseu, ele respirava ameaças, como diz a palavra de Deus, contra a igreja. Então, eles achavam certo, correto, caçar essas pessoas, encerrá-los na prisão, só pelo fato de crerem na pessoa de Jesus Cristo, que para eles não passava de um arruaceiro, de uma pessoa que promoveu ali eventos e contra, né, a lei de Moisés. A caminho já de Damasco, irmãos, nós vemos na vida de Saulo, quando ele pega cartas ali e vai buscar aqueles cristãos que estavam espalhados por todas aquelas vizinhanças, ele vai atrás dos crentes ali em Damasco. E quando ele chega, irmãos, ali naquela rua, ele é cercado de um resplendor. E o próprio Cristo, né, fala com ele. Nós temos o diálogo lá descrito em Atos, no capítulo 9. Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, cercado daquele resplendor, cego, sem conseguir ali entender, ele diz: quem é, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Naquele momento, irmão, Saulo, ele é levado pelas pessoas que estão ali, porque Jesus disse que ele deveria entrar na cidade. E nós temos um versículo famoso que eu gostaria de ler, também em Atos, no capítulo 9, irmãos, no versículo 15 e no versículo 16, que é quando o servo de Deus Ananias vai orar pelo apóstolo, né, por Saulo, neste momento. Saulo estava cego, e Ananias recebe ali de Deus o chamado para orar. E naquele momento ele fica um pouco, né, com medo, porque conhecia a fama de Saulo, que era um grande perseguidor da igreja. Mas Deus diz o seguinte no versículo 15 e no verso 16: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui nós vemos, irmãos, já a conversão de Saulo após este encontro com Cristo, após a oração de Ananias. A Bíblia diz que ele se levanta, ele é batizado, e ali, irmãos, em diante, ele começa a ser antes, né, perseguidor, mas agora um real pregador da palavra de Deus, mostrando na lei, né, a vida de Cristo. Foi como se fosse ali, irmãos, pregando uma cristologia, né, anunciando Cristo com a própria lei. E a Bíblia cita que ele entrava nas sinagogas e mostrava ao pessoal, persuadindo a eles, né, de que Cristo havia vindo, era o ungido que eles tanto esperavam na época. Já na assinatura da carta, nós vemos que ele assina como Paulo. Nós desfazemos aqui um mito, irmãos, que muitas das pessoas falam assim: mas Saulo foi transformado em Paulo. E isso não existe, né? Na realidade, Saulo, ele tinha também cidadania romana. Por isso, era chamado também de Paulo. Paulo significa pequeno, de baixa estatura. Naquela época, as pessoas não tinham sobrenome. Então, elas eram assim chamadas pela cidade em que nasceram, né? Ou pela alguma marca ali física. Paulo, ele seria depois, irmãos, chamado e conhecido por ser o apóstolo dos gentios. E até por isso ele usa o nome Paulo, por ser consequência de ser chamado por Deus para pregar aos gentios. Nada mais correto do que usar o nome gentílico. Então assim é chamado Paulo. Paulo, como diz também, irmãos, no versículo 1 da carta aos Efésios, ele era apóstolo pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Aqui, irmãos, já traz um leque muito grande, que não é tema da nossa lição, mas eu gostaria de frisar só uma frase: ai, se isso fosse pregado hoje, como não seria? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. A carta aos Efésios, irmãos, ela também é chamada de epístola da prisão. Ela é assim chamada, pois quando foi escrita, Paulo estava preso. Ele ficou preso, irmãos, em sua casa ali, uma prisão domiciliar por cerca de 2 anos. E neste período ele escreve a carta aos Efésios, como ele mesmo se chama, né? O prisioneiro de Jesus Cristo. Isso está escrito lá no capítulo 3 da carta aos Efésios, no versículo 1. Eu gostaria também de ler um versículo que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 9. Paulo dizendo a Timóteo: pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, por mais que Paulo se encontrava preso, sem poder sair de casa, mas a palavra de Deus, ela nunca está presa. A palavra de Deus, ela chega em qualquer lugar. Não há prisão para a palavra de Deus. Ô, Juninho, essa estratégia, né, de Paulo vem bem a calhar com os nossos dias de hoje, né? Nós estamos em prisão domiciliar, né, entre aspas, né, por causa do coronavírus, mas nós estamos aqui estudando a lição, né, usando a mesma estratégia de Paulo. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Né? E glória a Deus por isso, né, irmã Célia? A gente vê esse tema que foi lá no passado vivido com Paulo, nós vivendo, mas também gozando do mesmo prazer, que é ver a palavra de Deus continuando liberta. Então, a palavra de Deus deve ser pregada, deve ser ensinada, como nós estamos fazendo aqui. E isso é graças, né, e honras declaradas ao Deus. Que assim como Paulo estava preso, a palavra não estava. Hoje, nos nossos dias, também não está. Glória a Deus. Juninho, só fazendo adendo aqui, uma observação, que não é a única carta que ele escreve da prisão, né? Exatamente. É um conjunto de 4 cartas, né? A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, Colossenses e a Filemon. São cartas que também não deixaram de ser escritas por causa da prisão, né? Ele escreve não só Efésios, como outras 3 cartas do Novo Testamento. Vendo também aí a profundidade, né, da preocupação do servo de Deus, mesmo estando preso. Paulo já havia realizado aqui, né, algumas viagens missionárias, consequentemente implantado várias igrejas, e estando preso, havia nele a preocupação, né, de saber como os cristãos estavam e mais, de ali, né, deixar uma palavra, né. Com certeza, irmãos, aqui nós estamos falando da palavra de Deus e sabemos que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, Paulo estava preso, mas inspirado pelo Espírito Santo, escrevia as cartas para ali exortar, né, ensinar e ajudar o povo de Deus em seus respectivos lugares. Viu, Juninho? A gente pode observar também que o único instrumento que Paulo tinha para falar com as igrejas que ele já havia implantado, como você disse, era a carta, né? E hoje nós estamos usando um instrumento que é a internet para estarmos disseminando a palavra de Deus. Glória a Deus. Mais um tema, né, irmãos, vivido no passado que hoje nós trazemos para a nossa realidade. Está, né, se repetindo, Está, né? se repetindo. E que seja também, irmãos, o mesmo sucesso da época, com certeza será. Com certeza. Pois é a igreja de Cristo e a palavra de Deus. Glória a Deus. Já na data, irmãos, nós entramos aqui no último texto do primeiro tópico. Como nós já dissemos, Paulo havia realizado já 3 viagens missionárias, implantou várias igrejas e esteve preso ali por 2 anos. A provável data desta carta, irmãos, é em 61 e 62, né, depois de Cristo. Nessa época, irmãos, nós devemos relembrar, né, e saber também que o mundo era governado por Roma. Nós sabemos que o mundo já tinha tido vários impérios, né, ali. E nesse momento era o Império Romano quem dominava. Era governado por Nero. Nero, se nós formos pesquisar a vida dele e conhecer um pouco da pessoa, a gente vai ver que era um homem totalmente desequilibrado, um homem que não tinha a menor condição de exercer um poder, né, sobre o povo. Mas era ele quem governava o império na época, e foi o mesmo, irmãos, que também manda ali, né, decapitar Paulo. Foi no poder dele, né, na época. Nero também é conhecido por incendiar Roma e colocar a culpa nos cristãos. Então, nessa época, era uma época de muita perseguição ao evangelho.
Paulo esteve preso pela perseguição ao evangelho. E nós vemos aqui, né, irmãos, que nessa situação que nós encontramos hoje, não por uma perseguição, né, mas uma doença, estamos presos, mas repetimos também, né, irmãos, o mesmo fato de que estamos aqui restringidos, mas a palavra de Deus sendo disseminada pelo instrumento, como a nossa irmã Célia aqui já nos ensinou. Tíquico, irmãos, ele foi o portador desta carta. Paulo, como não poderia sair de sua casa, estava preso, Tíquico ia ali, Paulo escrevia a carta, entregava para ele, e ele ali, né, fazia o caminho, né, e a função de entregar aos respectivos destinatários. Amém. Meus irmãos, estão fazendo um breve resumo, os irmãos que estão com a lição, a síntese desse tópico traduz-se que Paulo escreve a Epístola aos Efésios por volta de 60 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão domiciliar em Roma. Então eu creio que os irmãos entenderam bem que, independente da situação, Paulo, o apóstolo, pela vontade de Deus, mesmo limitado, né, no seu direito de ir e vir em prisão domiciliar, não deixa de carinhosamente escrever, né, enviar cartas, epístolas à igreja, aos cristãos, aos seus companheiros e amigos que serviam a Deus. E o interessante de nós frisarmos aqui, irmãos, é que, independente da nossa limitação, a palavra de Deus sempre pode, né, ser anunciada. Nós, usando os meios que Deus nos permite, podemos aprender e enviar a palavra de Deus. Nós entramos então no nosso segundo tópico, né, que vai falar sobre os destinatários desta epístola. O interessante é que há um ciclo, né, dentro da lição, muito natural e lógico. Nós entendemos primeiro a autoria desta carta e a sua datação, as circunstâncias, e agora nós vamos entender, juntamente com a nossa irmã Célia, um pouco a respeito dos destinatários, que eram os cristãos efésios que estavam na cidade de Éfeso. Irmã Célia, cidade de Éfeso tinha uma importância grande naquele tempo, né? Era uma cidade muito grande, né? Diz que a história é que ela tinha cerca de 500 mil habitantes, era muito populosa para a época. Hoje nós temos uma cidade aqui da região, próxima a nós, que tem 460 mil habitantes, que é São José do Rio Preto. Então, nós podemos imaginar a importância daquela cidade, né? Ela foi fundada, né, por volta de 1050 a.C., e ela tinha ali, na época, um teatro que era o maior teatro do mundo, com capacidade para 25 mil pessoas. Éfeso também é hoje a Turquia, né? Então, nos dias de hoje. Eu quero dizer também que essa primeira lição, ela é uma lição que retrata tudo o que nós vamos estudar durante o trimestre. Nesse segundo tópico, nós temos 4 subtópicos, que é a cidade de Éfeso, depois vem a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso e a saudação epistolar. Então, que você possa aprender, né, apesar de ser uma lição de apresentação, mas aguçar aí a tua curiosidade, o teu desejo de continuar participando de todas as nossas lições que estaremos fazendo nesse trimestre, nesses moldes, né? E como já o Igor disse na lição anterior, que ela não substitui a presencial. Hoje nós não estamos podendo fazer a escola bíblica dominical presencial, mas vamos acompanhar através dos nossos canais, né? Então, já vimos então sobre a cidade de Éfeso, né? A importância dessa cidade, ela fazia parte também da Ásia Menor. E passando para o segundo subtópico aqui, sobre a religiosidade em Éfeso, ela tinha um templo de uma deusa, né? Era chamado Templo de Ártemis, que era da mitologia grega, e era chamado, na época, como era o Império Romano, de Diana, que era vamos dizer assim, uma palavra romana, uma tradução de Ártemis como Diana. Ela era uma deusa associada à fertilidade,
né? Ela era protetora da prostituição cerimonial que se fazia dentro do templo, que fazia parte do culto sensual e da adoração idólatra em Éfeso. Nós podemos observar, né, o quanto aquela cidade era idólatra. Aquela cidade, ela vivia, do que ela vivia? A economia da cidade era em torno de turistas que vinham de outras partes para visitar ali o templo dessa deusa, o teatro, né? E também ela vivia da venda de peças de prata no templo. E como nós estávamos comentando aqui antes da gente iniciarmos a gravação, que ali no templo, ali ele era também um centro econômico, ali que se faziam as operações, né? Eles recebiam as ofertas e ali faziam empréstimos, né? Então, aquele templo daquela deusa era o marco principal daquela cidade, né? E por isso os moradores os artesãos, eles ficaram indignados com a mensagem de Paulo, porque a mensagem de Paulo crescia, né, Juninho? A mensagem de salvação ia sendo cada vez mais crescente, e as pessoas iam entendendo sobre a idolatria, iam deixando a idolatria, e aí eles ficaram preocupados, porque é claro que eles iam deixar de estar vendendo ali aqueles nichos de prata que eles construíam, né? Os turistas iam deixar de vir para adorar a deusa Diana. Por isso que eles ficaram alarmados, e ali eles queriam mesmo que Paulo parasse de falar, né? Mas, como nós já vimos, a palavra de Deus, ela não fica presa. E eu gosto de um versículo, né, que está é o último versículo de Marcos, capítulo 16, e o versículo 20, que diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém, né? A palavra de Deus, naquele tempo, ela cada vez mais ela era disseminada, cada vez mais pessoas aceitavam a salvação, aceitavam o sacrifício de Jesus, porque o Senhor cooperava com eles. E nos dias de hoje não é diferente, né? Nos dias de hoje nós temos a cooperação de Jesus nas nossas vidas. Essa lição fala também, né, o subtópico fala sobre a igreja de Éfeso, né? Paulo evangelizou a cidade e a região por 2 anos, e lá ele encontrou, por 3 anos, digo, e lá ele encontrou 12 discípulos, que eles tinham sido batizados por João. Na leitura bíblica diz, né, que ele fez uma pergunta, se eles tinham sido batizados, em quem eles tinham sido batizados. Eles tinham se batizados por João, que é o batismo do arrependimento. Então, Paulo os levou a ser batizados em nome de Jesus, e também os levou a receber o batismo com o Espírito Santo, né? Nós vimos também nesse tópico sobre a igreja de Éfeso que Paulo, por 3 meses, ele pregou na sinagoga, mas como ele foi ali, vamos dizer, rejeitado pelos judeus, houve resistência, ele, com uma nova estratégia, alugou um salão e começou a falar aos gentios. E hoje é o que nós estamos fazendo. A Igreja de Cristo, a cada época, ela vai usando de estratégia, ela vai mudando de estratégia, como nós estamos fazendo aqui hoje com a Escola Bíblica Dominical. Nossa, vocês podem ver, irmãos, acompanhando aquela lição, nós sabemos a importância da cidade. Como a nossa irmã Célia já tem dito, lá havia o templo, como a irmã Célia bem explicou. Esse templo ele fazia parte das 7 maravilhas do mundo antigo. Sim, sim. Um país extremamente idólatra, quando tinha uma biblioteca muito famosa, anfiteatro, o ágora, que era o mercado, né, como já aqui nós temos visto. Mas mesmo assim, sendo uma cidade tão idólatra, reforçando aqui o poder da palavra de Deus. Pois é. E foi onde a igreja, né, ali
por meio de Paulo também sendo implantada, mas depois Cresceu também, né, muito crescendo, a igreja em Éfeso. Né? Nós vemos, mesmo num período de muita idolatria, a força da igreja, ainda a palavra de Deus sendo implantada. E o interessante observar é que como Paulo, como o apóstolo de Jesus, né, ele se preocupa com os problemas sociais da cidade. Porque um dos procedimentos cultuais do culto a Diana, né, a conhecida Ana dos Efésios, era algumas mulheres que atrás do templo, em forma de adoração, se prostituíam. E essas mulheres concebiam seus filhos e, logicamente, pela quantidade não conseguia criá-los, então as crianças ficavam jogadas, né? Ficavam destratadas. E Paulo sempre fala nas suas cartas a necessidade da igreja de cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, em forma de culto, adoração, essas mulheres atrás do templo se prostituíam com os moradores que também tinham essa mesma religiosidade, e os seus filhos eram abandonados, então era uma cidade que, ao mesmo tempo, tinha uma importância muito grande, tinha uma das 7 maravilhas do mundo, um templo suntuoso. Ela também tinha graves problemas sociais. Além de ser uma economia voltada para o uso desse culto e adoração a Ártemis, né, que é a Diana, nós também vemos essa margem, né, que ele dava aos órfãos, e Paulo se preocupa muito com isso. A palavra de Deus também tem o poder de solucionar, né, e se preocupar, a igreja principalmente também, com os problemas sociais da cidade. É interessante, né, que era vamos dizer assim, uma cidade idólatra, e a gente pode observar que o inimigo, ele sempre mostra as suas unhas, né? Ali parecia que estava tudo bem, era uma cidade muito próspera, né? Economia muito boa, mas tinha os seus problemas sociais. E o cristianismo, ele vem cuidando tanto da parte espiritual como da parte social. Né? Eu quero citar, o Juninho citou como, na época, era a 7ª maravilha, né? aquele lugar, né? Aquele templo, e hoje uma das 7 maravilhas do mundo está no Brasil, que é Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Né? Então, e também eu quero dizer, porque eu sempre acho que as nossas lições precisam tirar algo prático, né? Para o nosso dia a dia, não podemos achar desculpas nas situações. Paulo podia dizer, não, Éfeso é uma cidade muito, muito idólatra. Como Matão, no início, né, quando o pastor Manuel veio para cá, Matão era uma cidade bastante idólatra. Parecia que o evangelho não ia poder ser pregado nesta cidade. E hoje nós estamos vivendo num tempo difícil. Como as igrejas estão de portas fechadas, nós não podemos fazer nada. Podemos sim, porque nós temos a cooperação do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que nesse tempo de dificuldade que o Brasil está passando, que o mundo está passando, a igreja vai crescer em nome de Jesus. Amém. Né? Para encerrar esse tópico, né, tem aqui a saudação epistolar. Né? Quando Paulo fala, né, aí ele inicia... o comentarista fala que é uma saudação curta, né, que é a saudação mais curta de todas as cartas que ele enviava, né? E ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, né? Gostaria de ler aqui o que diz sobre a palavra santo. A palavra santo não significa uma pessoa que não peca, né? Uma pessoa que não tem pecado, mas é uma pessoa que ela foi separada por Deus. Então, Paulo se refere aí, se dirige, a quem ele está mandando a carta, porque nós vamos ver aqui que essa carta era chamada de uma carta circular. Isso quer dizer que não era uma carta somente direcionada a Éfeso, né? Mas era a várias igrejas. Então, ele se dirige como aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele fala também as palavras graça e paz, né? Ele lembra o favor imerecido de Deus, né? E graça é o que se falava no Novo Testamento. Não estamos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. Então, é assim que nós concluímos esse segundo tópico.
Irmã Célia, e a senhora falou da necessidade, né, de nós colocarmos em exemplos práticos. Meus irmãos, se nós pensarmos na visão de Paulo, a gente talvez nos dias de hoje acha que a palavra de Deus ela é melhor anunciada para os lugares mais carentes, né, para os lugares menos favorecidos financeiramente, lugares mais socialmente abandonados. Mas a cidade de Éfeso era totalmente o contrário disso, né? Era um centro rico, mas que tinha os seus pormenores, né? Era um centro muito... que o culto, né, a essa deusa era prostituição, muitos órfãos na cidade, uma cidade muito promíscua, uma cidade de muitos ensinos. Então tinha muitas teorias, doutrinas contrárias à palavra de Deus, e era um lugar rico. Então a gente acha que talvez os lugares mais pobres, menos favorecidos, sejam os melhores lugares para a gente pregar, mas Paulo prova totalmente ao contrário, que não há um lugar melhor para pregar, senão onde houver pessoas que o Evangelho de Cristo possa alcançá-los, mesmo se for como Éfeso, uma cidade de muito poder, de muitas riquezas. Não era só, a idolatria não era só direcionada a Diana, mas existia outros deuses ali, que eles eram chamados, até tem um nome que eu queria encontrar aqui, não sei onde que eu via o nome, aqui, Éfeso era conhecida como o cúmulo do paganismo. Vocês já imaginaram que nível espiritual tinha esta cidade? A própria cultura, né, Juninho, deles tinha, por exemplo, Diana era a deusa maternal de Éfeso, a deusa da caça, mas também tinha outros deuses, como Deus Baco, que era o deus do vinho. Então, para cada ritual, cada área da rotina efésia, eles tinham um deus propício para aquele tipo de vivência, né? Por consequência, né, irmãos, da influência helênica, nós vemos que o grande império mundial antes de Roma foi o grego. E nós já sabemos, conhecemos um pouco da Grécia, né, do povo grego, e a adoração que eles fazem, né, aos seus deuses. Muitos desses deuses conhecidos até por nós, né, vemos aí, né, nas mídias eles serem anunciados, o próprio Zeus, né, enfim, os deuses que estão lá no Olimpo, né, desenhos animados sobre o Hércules, né, sobre outros, né, ali semideuses. Então, por essa cultura, Roma sendo também o novo império, após a Grécia, né, vencendo ali, né, o período de Alexandre o Grande, Roma dominando o mundo, mas tendo essa consequência dessa cultura. Então, por isso, a adoração a vários deuses. E por ser uma cidade grande, né, com uma grande população, oriunda de vários ali, né, lugares, uma mistura, por consequência disso, um grande número de deuses, né, e um paganismo ainda maior do que as outras cidades. A cultura grega foi um diferencial na história da humanidade, trouxe muito conhecimento, né, mas também trouxe muitos marcos ruins, né, principalmente quando a gente fala sobre o cristianismo. Meus irmãos, então nós encerramos aqui o nosso tópico de número 2. E a síntese desse tópico, o resumo, né, nós podemos descrever que a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Meus irmãos, o interessante a frisar aqui é que a Ásia nesse tempo era um pouco diferente da Ásia que nós conhecemos hoje, né? Os países asiáticos hoje não são necessariamente os países, então o comportamento geográfico mudou um pouco, mas na época a Ásia Menor tinha várias cidades e uma delas era Éfeso. E nós entramos então assim no nosso terceiro e último tópico da lição, que vai falar sobre o propósito e a mensagem do apóstolo Paulo para os irmãos que receberiam esta carta, esta epístola. Friso novamente, irmãos, há um ciclo lógico, né? Nós falamos da autoria, a datação desta carta, desta epístola, mas também nós falamos de quem receberia esta carta, a cidade, né? Como funcionava o lugar e a igreja inserida naquele meio, e agora nós trataremos um pouco a respeito do propósito, né? Qual era o conteúdo, o que Paulo, né, teve tanto trabalho para enviar essa epístola, essa carta para os irmãos efésios, e qual era o conteúdo. Nós podemos iniciar falando primeiramente do propósito. Irmão Juninho, se a gente olhar a lição, nós podemos entender que Deus, através da vida de Paulo, tinha um propósito muito grande com esta carta aos Efésios, né? Com certeza.
Fazendo um adendo, irmãos, a parte da história e geografia, como o Igor falou um pouco também, né, da Ásia Antiga, nós devemos também nos lembrar da revelação, do Apocalipse, que Éfeso é citada em uma das igrejas ali, né, da Ásia, quando o próprio Cristo, né, pede a João, isolado na ilha de Patmos, escrever, né, ali as cartas para a igreja. Então Éfeso ficava neste lugar, junto com essas outras, né, cidades que foram também ali, né, agraciadas com cartas, né, a mando de Jesus para o apóstolo João. Inclusive, né, irmãos, nos lembramos aqui também que a cidade de Éfeso teve o apóstolo João como um pastor da igreja, né, posteriormente ali, né. Não só João, como Apolo, Priscila, Áquila e até Timóteo, né? Até Timóteo fica um tempo. Fica um tempo ali e auxilia a igreja, uma igreja que realmente recebeu investimento de grandes homens e mulheres de Deus. Então nós já podemos aqui pensar, né, irmãos, uma igreja que foi muito abastecida, né? Vamos dizer assim, por grandes homens, como foi citado aqui pelo Igor, né? E era uma igreja muito, né, abençoada. Nós devemos lembrar aqui, né, da carta que foi escrita em Apocalipse, nós devemos lembrar que a falha era que eles esqueceram, né, do primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor. Então a gente já pode pensar que o propósito na carta de Paulo, né, obviamente era ensinar a continuar, a permanecer, né, e a entender o que é ser cristão de verdade. Não vamos aqui entrar na mensagem, mas o propósito, nós vemos que ele queria ensinar, né, que Cristo estava no controle do universo aos novos convertidos, porque como a gente citou o mundo helenizado na época, a adoração, né, um mundo muito politeísta, então eles não tinham a noção correta de que um Deus tomava conta de tudo. Então, como já foi dito aqui, tinha o Deus do vinho, né, tinha a deusa do amor, tinha o Deus do sol, tinha o Deus, né, de vários, né, sistemas, né, sejam eles naturais, né, ou até materiais que eles queriam, né, então tinha uma certa adoração. Então, por consequência desse mundo politeísta, Paulo chama a atenção num dos propósitos é ensinar, mostrar que Cristo estava no controle de todo o universo, né? E todas as nossas petições, todos os nossos cuidados, né, deviam ser entregues ao único que pode, assim, né, resolvê-los. Outro, né, também, né, propósito era ensinar um novo estilo de vida, porque como eles não tinham noção do que, como era ser cristão realmente, né, e viviam num mundo totalmente, né, contrário ao ensino bíblico, eles não entendiam, né, como era servir a Deus. O interessante de observar, irmãos, é que a igreja que estava em Éfeso não tinha grandes problemas, né? Não era uma igreja muito problemática, mas Paulo se preocupa com esses pormenores, são orientações, né, conselhos, talvez de situações do dia a dia da igreja, para talvez blindar a igreja, né, de receber essas investidas do inimigo, justamente o que você continuou falando, né? E faço também, aproveitando esse comentário, um parênteses, mostrando aqui, podemos dizer assim, a evolução cristã na vida, né, do ser humano. Mostramos aqui que Paulo não via um grande problema na igreja de Éfeso, mas ele queria que a igreja evoluísse espiritualmente. Mostra aqui um sinal para nós que, quem sabe, podemos pensar, né, chegamos a um certo, né, limite, conhecemos e estamos bem. Conforto cristão. Conforto, né? Isso não é real, isso é inexistente, né, na vida cristã. Nós precisamos estar em constante, né, evolução, se assim podemos dizer, né, em constante comunhão com Deus, aproximação, né, intimidade, para conhecermos mais a palavra de Deus e vivermos de acordo com ela. Então, um dos propósitos era isso, era reforçar, ensinar, vivam assim, pensam assim, né. Os irmãos que acompanharam a última lição, né, Marcélia, é o processo de santificação, que Exatamente. dura a vida toda. Exatamente, a santificação ela não tem limite, como a nossa irmã Célia já declarou aqui, a santificação ela é uma separação, então eu vou me separando das garras que o mundo tem sobre mim, né? Vou saindo fora daquilo que o mundo tem para mim, então eu vou deixando de lado a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência, né, da carne, e vou vivendo cada vez mais para Cristo, pensando nas coisas que estão de cima e não nas coisas que são, né, de baixo. Então ele tinha também como propósito ensinar unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. Obviamente, como a gente já citou lá no começo, tinha uma guerra declarada, né, irmãos, entre os judeus e os cristãos, porque os cristãos, eles pela pregação de Paulo, entendiam que não era lícito, né, viver achando que a prática da lei proporcionaria uma salvação.
e sim pela fé. Essa era a grande revelação, né, do evangelho para a pessoa de Paulo e disseminada para as igrejas que chegam também, né, até nós. Então, Paulo ali quer promover a unidade e a paz, mostrar que agora Deus ele tinha quebrado, né, a separação através de Jesus Cristo, não tinha mais judeus e gentios, e sim um único povo, né, que seria para viver para Deus realmente. Também, um dos propósitos, irmãos, era ajudar, né, os crentes da época e de hoje a considerar sua posição como parte do corpo de Cristo, né, e ensinar a gente a viver de maneira condizente a essa posição. Né? Mostrar que nós temos que entender o nosso valor e a nossa posição na Igreja Universal de Cristo. Saber o nosso papel, a nossa função, a nossa missão, né? Como crentes, né? Na essência. Não só de nome, como nós vemos, né, popularmente hoje conhecido o gospel, né? Muitas pessoas se dizendo ali, né, cristãs, mas que na realidade não entendem o seu papel nem a sua posição, né, no corpo de Cristo como igreja. Né? E não vive de maneira, né, correta. Então Paulo queria insistir nisso, ensinar a gente a entender o nosso valor e a nossa posição no reino de Cristo. No capítulo 2 ele justamente faz isso, aconselhando os irmãos a se lembrarem do passado, né? Um passado de idolatria, um passado pecaminoso, um passado de bebedices, justamente para valorizar a nova vida com Cristo, esse novo nascimento que nós estamos na lição passada. E justamente Paulo aconselha os irmãos a adotarem esse novo estilo de vida, lembrando do passado pecaminoso, né, nas garras do inimigo. A nova condição cristã, né, que é estabelecida a nós, com uma liberdade em Cristo Jesus, a liberdade do pecado. Não uma liberdade para pecar, não uma libertinagem, a gente nunca deve confundir isso, mas uma liberdade do pecado. Agora, recebendo o novo homem, a regeneração, né, a nova natureza através do Espírito Santo. E agora nós não somos escravos, né? Como Paulo diz, ele era prisioneiro de Cristo, né? Mas não prisioneiro, né, do mundo e do pecado. Ele vivia com prazer, mesmo estando preso, mas ali com a palavra de Deus na vida dele, vivendo de acordo com essa santa palavra. Eu gostaria de até ler um versículo aqui, irmãos, alguns versículos, aliás, que se encontram em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14 ao 21, que mostra a oração de Paulo pelos Efésios. Nós vemos aqui um dos propósitos, né, de Paulo. Diz assim no versículo 14 em diante: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós vemos aqui, irmãos, na própria oração de Paulo, né, o propósito, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, né, para você compreender, né, tudo aquilo que Cristo tem para você. Então, considerar a nossa posição no reino de Deus. Pois bem, irmãos, nós podemos entender que o propósito da carta aos Efésios é justamente não solucionar um grande problema, mas abordar esses pormenores, aconselhando a igreja, dando preciosos ensinos teóricos, doutrinários, mas também práticos, para que a igreja de Deus não se acomodasse, né, mas crescesse naquela cidade. Então esse era o propósito, por que Paulo escreve aquela carta. E, por final, nós chegamos no segundo subtópico, que fala sobre a mensagem, né, os temas abordados, né, irmã Célia? A gente pode ver que a mensagem de Paulo ela nunca deixou de falar da pessoa de Jesus Cristo, né? É verdade, né? Aqui é o último, né? O nosso último subtópico, né? Que fala sobre a mensagem, né? Eu quero dizer que essa carta, ela é curta, ela tem 6 capítulos, né? Mas ela é tão rica em ensinamentos e revelações, né? Que nós vamos passar 4 lições
no capítulo 1, né? Ou vamos dizer 3, porque essa primeira é de apresentação, né? E vamos passar mais 4 lições estudando o segundo capítulo. Depois a gente vem o 9º e o 10º, nós vamos estar estudando o 3º capítulo, e a lição 11, 12 e 13 estuda respectivamente o 4º, o 5º e o 6º. Essa lição ela vai falar, né, a mensagem dela é sobre eleição e predestinação, é um assunto bastante comentado nos últimos dias, né? É um assunto polêmico, né? Eu creio que nós vamos aprender bastante quando nós tocarmos nesse assunto sobre eleição e predestinação. Nós estudaremos também assunto de relacionamento conjugal. E batalha espiritual e as armas do crente. Como o Igor disse, essa carta ela não é só teológica, não é só de doutrina, mas ela é de prática. Isso é que faz ela bastante interessante, né? Nós podemos ver que essa carta ela gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo, né? E esses 2 temas eles se desdobram em 5 eixos. O primeiro é a consumação do plano eterno na pessoa de Jesus Cristo, deixando bem claro que Jesus é o único caminho para nós chegarmos a Deus, né? E em um outro eixo dessas 2 temáticas é a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, né? É a atuação do Espírito Santo que é a garantia. Penhor significa garantia. Sem a atuação do Espírito Santo não há salvação, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? O terceiro eixo é a reconciliação dos povos através da cruz de Cristo. Olha que interessante, né? Não é somente os judeus que tinham direito à salvação. A cruz de Cristo, ela reconcilia os povos. Então, todos nós temos esse direito de estarmos reconciliados com Deus, porque todos nós sabemos que lá em Gênesis, né, o homem perdeu esta comunhão com Deus, e ele precisava ser reconciliado, e a cruz de Cristo faz esse papel, né? Reconcilia todos os povos, né? O quarto eixo é a revelação do mistério da vontade por obra do Espírito Santo, da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. É somente através do Espírito Santo que podemos conhecer a vontade de Deus, né? Eu gostaria de ler aqui que a gente observa, né, que a ação do Espírito Santo aqui em Efésios, né? Paulo é um homem inteligente, um homem culto, um homem usado por Deus. Mas se não fosse a revelação do Espírito Santo, ele não poderia estar nos ensinando, né? Nós vemos aqui no comentário, no subsídio teológico da lição, o comentarista Gordon Fee, ele diz que existem raros aspectos da vida cristã que o Espírito Santo não assume o papel principal. E são raros os aspectos sobre o papel do Espírito Santo que não tenham sido mencionados na carta de Efésios, né? Então, a Efésios está permeado da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O quinto, né, e o último eixo é o novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e intercessão no Espírito. Então, tudo isso nós estaremos estudando, e você, irmão, que está nos ouvindo, queremos ter a sua companhia em todas as lições, porque nós estaremos aprendendo muito com essa lição, né? Nós vamos estudar isso, muito interessante. Também, logo no finalzinho da carta, os relacionamentos conjugais. Ali onde Paulo fala, né, que a esposa ela deve ser submissa ao marido. E fala que o marido deve amar a sua esposa. Então, vai ser assim um tema bastante interessante para os dias de hoje, né? Nós estamos vendo aí muitas
vamos dizer assim, brincadeiras, né, na internet sobre esse confinamento em casa, maridos dizendo, olha, se o coronavírus não me matar, a minha mulher vai me matar, né? Então nós vamos aqui aprender como nos relacionar, né? Ali, então é interessante a gente estar estudando, e fala também sobre a luta contra o diabo, que é a arma, as armas, né, que nós devemos ter, né? Então, portanto, nós estudemos o livro de Efésios ao longo desse trimestre. Amém. Meus irmãos, então, fazendo um breve resumo desse terceiro tópico, nós podemos concluir que a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Lembrando, irmãos, e não deixando de falar, que a escola bíblica dominical ela é um compilado dos ensinamentos mais essenciais para a vida cristã. Se você acompanha os nossos cultos, está nas escolas bíblicas dominicais, sabe que em todas as nossas igrejas, os dirigentes, os pastores, os professores, nunca deixam de falar que a escola dominical é essencial para qualquer cristão. Então, se você está na sua casa, tendo o privilégio de acompanhar este programa, convide a sua família, chame a sua esposa, os seus filhos, compartilhe isso com os seus amigos, porque com certeza, como a irmã Célia disse, nós teremos ensinamentos preciosos que vão nos conduzir em todas as áreas da nossa vida, tanto na área espiritual como na área conjugal, os relacionamentos. A palavra de Deus, em acordo com a lição bíblica dominical, pode nos orientar e mudar o rumo da nossa vida. Então, nós chegamos assim ao fim da nossa lição. Quero agradecer aos irmãos que foram aqui os comentaristas dessa lição, trouxeram ensinos preciosos. Eu confesso para os irmãos que a gente se sente pequeno, né, perto desses irmãos, da irmã Célia, que tem uma bagagem, ensinamentos preciosos para a nossa vida. E nós podemos concluir, né, que toda esta lição, tudo que nós estudamos, ela revela, né, esse complexo plano de salvação de Deus para o homem, e que as exortações de Paulo, elas impelem, né, os cristãos daquela época, da igreja de Éfeso e da igreja de hoje, a terem uma vida cristã mais ligada a Cristo, a abandonarmos as coisas passadas, a superarmos as dificuldades, as tribulações e nunca deixar de crescer na graça, no conhecimento e de propagar a palavra de Deus. Eu quero encerrar essa lição lendo uma passagem de Efésios, o capítulo 1, do versículo 16 ao 18. Façamos da palavra de Paulo a nossa palavra para os alunos da escola dominical. Diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória da sua herança nos santos. Então nós desejamos aos irmãos, nós alunos da escola dominical, justamente o que Paulo fala aqui, iluminar os nossos olhos do entendimento, para nós podermos compreender a vontade de Deus e a santa palavra do Senhor, para que a nossa vida seja abençoada e, na qualidade de alunos, propagar a palavra de Deus. Meus irmãos, só fazendo um aviso muito importante, é que a nossa programação segue normalmente nos nossos canais online da igreja. No Facebook e no YouTube nós temos o nosso culto, na terça-feira e no domingo às 19h30, também a escola bíblica dominical todos os domingos às 9 horas da manhã, e nos dias que nós não temos culto online, nós temos a nossa campanha de oração. Das 8 às 9 da noite, nós cristãos, todos, vamos reunir a nossa família e passar esta hora de oração para que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso país, os governantes da nossa cidade, para que o agir de Deus possa fazer o melhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, então nós agradecemos aos irmãos pela companhia. Nós encerramos com um sentimento de muita gratidão a Deus, de alegria nos nossos corações por mais uma lição importantíssima. Que o Espírito Santo de Deus grave esta lição no seu coração para você nunca mais esquecê-la. E o melhor, né, como a irmã Célia disse, não só aprender, mas colocá-la em prática também. Irmã Célia, a senhora pode fazer essa oração para nós nos despedirmos?
Agora, então, nós vamos estar encerrando com oração, e você que está em casa, que nos acompanhou, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, para nós falarmos com Deus. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, que os ensinos que foram expostos aqui durante toda esta lição possa entrar nos corações e fazer efeito prático nas nossas vidas. Abençoa cada um de nós que aqui estamos. Jesus, ajuda a Tua igreja nesse momento difícil que estamos passando. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, nos ensinar, nos dar sabedoria nesse momento. Abençoa, Senhor, o lar de cada família que tem ouvido a Tua palavra, que não falte o pão de cada dia, Senhor, que não falte o emprego, que nós possamos estar em união, que possamos estar reunidos para orarmos, para lermos a Tua palavra, que não percamos a nossa fé nesses tempos tão difíceis. Abençoa, Jesus, os governantes, abençoa o nosso presidente, dê a ele sabedoria dos céus para conduzir esse tão grande país nesses dias de hoje. Senhor, nós queremos Te pedir e Te agradecer no Teu nome santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no nosso próximo domingo em mais um programa da Escola Bíblica Dominical.